vou mostrar agora, biblicamente, que nós não somos o corpo. Paulo vai falar na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Versículo 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Versículo 5, versículo 6 diz assim: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, versículo 8 ele diz, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo. Ora, então eu não sou o corpo. Se eu desejo deixar esse corpo, enquanto estamos no corpo, o corpo é a parte que completa o ser para a vida em cada mundo. Enquanto vivemos nesse mundo físico, estamos nesse corpo. Paulo está dizendo, desejamos deixar esse corpo. Por que deixar? Porque esse corpo vai ser transformado. Vamos receber um corpo transformado, glorificado. A palavra de Deus vai dizer isso. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51, 52, 53, que vamos receber essa transformação num piscar de olho, num abrir e piscar de olho. Isso que é corruptível vai ser transformado no incorruptível. Isso que é mortal vai ser transformado no imortal. Vamos receber um corpo glorificado para subir aos céus, para estar com Jesus, porque esse corpo não vai herdar o céu. A carne e o sangue, referindo-se a esse corpo, não herdarão o reino de Deus. Por isso que vamos ser transformados antes do encontro com o Senhor. Por isso que enquanto estamos no corpo, vivemos por fé. Porque nós não podemos estar na presença de Deus com esse corpo que ainda está contaminado pelo pecado. Nosso espírito, nossa alma foi justificada, ressuscitada. Mas o corpo ainda está dentro da maldição do pecado. E esse corpo só vai ser transformado com a redenção na vinda de Jesus, que vamos ser transformados, glorificados. É o que diz Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dá uma lidinha lá, e 21. Paulo vai dizer, mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso pela eficácia do seu poder. Olha para aí. Transformação desse corpo, irmão. Isso vai se dar na vinda de Jesus. Vamos ter o corpo transformado. Nós não somos esse corpo, nós somos os seres espirituais, mas precisamos de corpo. E aqui neste mundo, vivemos nesse corpo que sofre doença, envelhecimento, dor, sentimentos ruins. Tudo vem desse corpo, dessa natureza humana. Mas nós vamos ser transformados. Receber corpo espiritual. Existe corpo carnal e espiritual. Nós vamos receber um corpo glorificado, espiritual, para viver com o Senhor lá nos céus. Olha, Paulo vai dizer, enquanto estamos no corpo, então nós não somos esse corpo, amém? Ele vai dizer, mas antes, desejamos sair deste corpo para habitar com o Senhor. Dá uma lidinha lá, 2 Coríntios 5, versículo 6 ao 8. Olha o que Pedro fala também em relação ao corpo. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 13 e o 14. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertai-vos com ademoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Paulo está falando aqui, Paulo já se refere ao corpo como tabernáculo. Por quê? Tabernáculo era a casa de Deus, era o local que Deus estava ali, que o povo ia oferecer. Tabernáculo é um lugar de morada, é uma casa. Então Pedro vai tratar esse corpo como tabernáculo. Deu para entender? Então Pedro vai tratar agora do corpo como tabernáculo, lugar de morada. É a casa, a bainha da alma. E Pedro diz, enquanto estou no corpo, é necessário eu estar instruindo vocês. É necessário eu estar demonstrando vocês. Mas, sabendo eu que em breve hei de deixar esse tabernáculo. Pedro está falando da sua morte, que vai sair do corpo. Pedro estava se referindo a isso, deixar o corpo. Então, a gente aprende aqui, irmãos, que nós habitamos nesse corpo. O ser real não é o corpo. Você está entendendo isso aí?
o ser real não morre. Vou mostrar para vocês mais um texto que vai provar isso, que a alma não morre. Jesus disse: temei antes aquele que lança tanto a alma como o corpo no inferno. Jesus vai dizer lá em Mateus 10, 28, não temam os homens que matam só o corpo e não podem matar a alma. A alma não morre. Esse texto aí já destrói todo essa formação, essa estrutura doutrinária de que a alma morre. É porque o povo não crê na palavra. Adventista do sétimo dia, testemunha de Jeová, eles não crêem na palavra. O espírito que domina a influência do entendimento deles é o espírito do anticristo. É o espírito contrário ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não guia ninguém fora da palavra. Deu para entender? Quem está trazendo alguma doutrina que não condiz com a palavra é do diabo, não é de Deus. E a Bíblia diz isso: se alguém vier convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba, porque todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Cuidado, irmãos, cuidado com esses ensinamentos que não é o de Cristo. Jesus disse que a alma não morre. Ele disse: temam aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Não temam a esses. Vocês devem temer aquele que lança tanto o corpo como a alma no inferno. A alma é o ser real. A alma não morre. Olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 6. Versículo 10. Versículo 9, para a gente entender melhor. Aqui é uma revelação de Deus a João. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estavam conscientes aqui. Não eram os corpos, eram as almas. Os corpos tinham morrido. E vi debaixo do altar de Deus as almas dos que foram mortos. Oxe, não foi a alma que morreu, não? Quem foram mortos? Seus corpos. A morte fala de separação. Morte não se refere à extinção. Então, aqui é uma prova. A alma não é o corpo, quem morre é o corpo. A alma não morre. Deus deu ao João a revelação de onde estão os espíritos dos que morrem crendo, perseverando e firme no Senhor. Os corpos morreram, foram enterrados, mas eles estão aguardando num lugar de descanso. Abaixo do altar de Deus é o lugar intermediário entre a morte e a ressurreição, para que naquele grande dia seus espíritos voltem a receber seus corpos glorificados. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar nos corpos glorificados, um corpo aonde vai viver a eternidade com Deus, dentro de uma vida de glória, de paz, de gozo, de alegria. Mas também a Bíblia diz que os mortos, os ímpios, que morreram na impiedade, na incredulidade, que não creram na palavra de Deus, que não creram na verdade que poderia lhes salvar, vão ressuscitar também. Existem duas ressurreições. Bem-aventurados que participam da primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos, que vão herdar os céus. A segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios, que vão ser ressuscitados para o castigo, a vergonha e o desprezo eterno, o juízo eterno, a eterna separação, o lugar aonde vai estar privado da graça, do amor e da paz com Deus, o lugar onde vão sofrer a ira de Deus, o juízo eterno de Deus. Os ímpios vão receber os seus corpos também. Agora, esses corpos não vai ser glorificado. Não me pergunte como vai ser. Eu sei que só quem vai ressuscitar num corpo glorificado, é os que morreram em Cristo, que vão receber o corpo glorificado. Agora, a ressurreição dos corpos, dos que morreram sem Cristo, vai continuar dentro de um corpo corrupto, sofrendo eternamente nesse corpo. Que Deus vai dar esse castigo. Não porque Deus é mau, não porque Deus é terrível, ele gosta de praticar o mal com o ser humano. Não. É porque Deus é justo. E como justo que é, ele não pode tomar o culpado por inocente. Ele não pode deixar de aplicar punição devida. Ele não pode deixar de dar o salário do pecado ao pecador que persistiu, que endureceu o coração, que não se arrependeu,
que não se converteu, que não creu na verdade para se salvar. Antes receberão a eterna condenação, porque não deram ouvidos à verdade para se salvarem. Então aprenda, nós não somos o corpo, habitamos nesse corpo. E vamos receber corpo glorificado quando Jesus voltar. E os que morreram vão também receber seus corpos ressurretos, glorificados, para só então aí estar com o Senhor lá nos céus, vivendo a vida gloriosa, perfeita e em abundância. Sem dor, sem morte, sem sofrimento, sem envelhecimento, na eternidade com Deus. Amém? Então fica aí esse pequeno estudo, ensino, para você conhecer mais da verdade que liberta. Amém? Evangelista Wellington Ramos, esse é o meu compromisso. Pregar a verdade que esclarece e dá entendimento para a vida com Deus de esperança.